E aí, pessoal da PM, vamos lá, vamos resolver as questõezinhas aí, são 20 questõezinhas. Então vamos lá, hein? Vamos lá, pessoal, vamos lá. Vamos ver se vocês acertaram, se vocês erraram. Vamos lá, vem comigo. Vamos lá. Pega aí sua folhinha. Então, ó, questão número 1. Então veja aí comigo a questão de número 1. Veja aí, pessoal. Primeiro nós vamos ver o texto, né? Aí é o seguinte, ó, texto, e aí a primeira questão. Veja. De acordo com o texto, o Predpol ajuda a prever furtos, prever, ó, vamos lá, hein? Então, ó, opa, volta aqui. Então, ó, ajuda a prever futuros delitos, prever futuros delitos por meio de cálculos feitos a partir. E aí é o seguinte, gente, vamos ver isso aí, ó, prever futuros delitos. Olha que facinho, pessoal, ó. Prever futuros delitos já está lá no texto, hein? Primeiro parágrafo do texto, você está vendo, ó, prever futuros delitos. Vamos dar uma olhadinha? Vamos lá, galera, ó. Pega lá o primeiro parágrafo do texto. Aí você tem aqui, ó, leia o texto, né, para responder as questões. Vamos ver. O título é A Tecnologia e o Futuro do Policiamento. Vamos ler, gente, ó. O policiamento, como todas as demais atividades, está sendo reimaginado na era das montanhas de dados, sob a expectativa de que uma análise mais ampla e profunda sobre crimes passados, vamos lá então, ó, sobre crimes passados, né? Combinada a algoritmos sofisticados, possa ajudar a prever futuros delitos. Prever futuros, exatamente como está lá, hein? Prever futuros delitos. Vamos ver isso aqui então? Prever futuros delitos. Então, vamos dar uma olhadinha na questão de novo, gente. Olha lá. Então, veja aí a questãozinha. De acordo com o texto, o Predpol ajuda a prever futuros delitos por meios de cálculos feitos a partir, vamos ver, gente? A partir da vigilância ininterrupta das regiões mais populosas. De informações sobre crimes cometidos no passado. Crimes cometidos no passado. Então veja, crimes cometidos no passado. Vamos voltar para o texto? Veja aí. Profunda sobre crimes passados. Ó, crime. Ctrl+C, Ctrl+V, hein, gente? Isso é Ctrl+C, Ctrl+V, hein? Então, ó, uma análise mais ampla e profunda sobre crimes passados, combinada a algoritmos sofisticados, possa ajudar a prever futuros delitos. Essa foi fácil, hein, pessoal? Essa foi fácil, hein? Ó, dá uma olhada aí, hein? É Ctrl+C, Ctrl+V, hein? Então, ó, letra B. Então, a partir de informações sobre crimes cometidos no passado. Legal. A alternativa correta é letra B. Perfeito. Você vê que... Aí você vê, gente, que essa foi fácil, hein? Né, pessoal? Então, ó, facinho, hein? Tá? Então você vê lá, Ctrl+C, Ctrl+V. Olha, lindo, hein? Lindo, né, galera? Vamos lá? Questão de número 2. Acompanha comigo aqui. Questão de número 2, então. Veja aí, gente. A questão de número 2. Vamos lá. Com o auxílio do Predpol, os policiais são enviados para patrulharem os locais em que a ocorrência de crimes é mais... Vamos lá, gente. Isso aí, deixa eu falar uma coisa para vocês. Na prova da Polícia Militar, as questões sobre texto são na ordem. Então, peraí. Se eu já peguei a questão de número 1 e estava no primeiro parágrafo, eu vou encontrar no segundo parágrafo. Eles não voltam, tá, pessoal? Então, eles não voltam. Você vai para o segundo parágrafo agora. Lógico, você fez aquela leitura, né? Você pegou a ideia central, está sempre no primeiro parágrafo. Os parágrafos do meio servem para fundamentar, para dar exemplos, para dar estatísticas, para falar sobre a ideia central. O último parágrafo sempre é o quê? A retomada da ideia central e a posição final do autor. Certo? E na PM, o legal é isso. As questões são bem na ordem. Então eu já encontrei uma resposta no primeiro parágrafo. A segunda questão vai ser sobre o segundo e assim por diante. Certo? Então vamos voltar lá. Volta aqui para a questãozinha então, gente. O que nós temos aqui, ó? Com o auxílio do Predpol, opa, Predpol, ó. Vamos encontrar, os policiais são enviados para patrulharem os locais
em que a ocorrência de crimes é mais. Então vamos voltar para o texto. Veja aí. Então você tem aqui, ó, um exemplo, veja aí, gente, ó. Um exemplo é o Departamento da Polícia de Los Angeles que está usando um software chamado Predpol. Opa, Predpol. Aí ele vai explicar. O software começa pela análise de anos de estatísticas criminais disponíveis, né? Pois divide o mapa de patrulha em zonas, cerca de 45 metros quadrados, e calcula a distribuição e a frequência de crimes. Ó, distribuição e frequência de crimes. Beleza. E continua. Por fim, informa aos policiais sobre as probabilidades de local e horário de crimes. Opa, beleza. Então o que eu estou vendo aqui já, ó, probabilidades de local e horário de crimes. Então vamos voltar na questão. Então, ó, você vê aí, com o auxílio do Predpol, os policiais são enviados para patrulharem os locais em que a ocorrência de crimes é mais. E aí, gente, mais o quê, hein? Mais aleatória. Gente, aleatória, inusitada, irregular, repetida, não, né, gente, ó. Que é mais provável, né? Que palavra que nós vimos lá? Probabilidade. Então, probabilidade, claro, mais provável. Facinho, né, galera? Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V. Essa questão não era nem de interpretação, é de compreensão, né? Você pegou a primeira resposta no primeiro parágrafo. A resposta da número 2 está no segundo parágrafo. Opa, consequentemente, nós vamos indo. Porque na prova da Polícia Militar, as questões sobre textos vão estar sempre na ordem. Certo? Beleza? Então volta para a questãozinha, gente. Aí você está vendo que a alternativa correta é letra A. Por que A, Álvaro? Por que A? Porque a palavra é probabilidade. Então a ocorrência de crimes é mais provável. A alternativa correta é letra A. Legal. Gente, olha a 3. Olha a questãozinha de número 3. Tá? Então nós vamos ver a questãozinha de número 3 aí. E aí você já sabe, opa, peraí. Essa de número 3 eu vou encontrar no terceiro parágrafo, certo? Então veja aí, ó. O policiamento preditivo parte do pressuposto de que os atos criminosos podem ser. Então, os atos criminosos podem ser. Então, ó, o policiamento preditivo parte do pressuposto. Vamos ver isso daí, gente. Onde nós vamos ver isso aí, Álvaro? No próximo parágrafo. Vamos lá. Próximo parágrafo, galera. Vem comigo, ó. Próximo parágrafo aqui, ó. O que eu vou ler aqui, galera? Vem comigo, ó. O que eu tenho aqui, ó? Vamos lá. Embora, os polícias... E aí você tá vendo aí. Opa, pera aí. Aqui, gente, ó. Veja. Nesse parágrafinho aqui, ó. Gente, é nesse parágrafo que eu vou ver a próxima, hein? Vamos ler? Vamos ler, galera. Vem cá. A atraente ideia que embasa o policiamento preditivo. Opa, policiamento preditivo. Opa. É de que é muito melhor prevenir um crime antes que aconteça do que chegar depois e investigá-lo. Certo? Assim, mesmo que os policiais em patrulha não apanhem o bandido em flagrante, sua presença no lugar certo e na hora certa podem exercer efeito dissuasório. E você viu que a palavra dissuasório estava lá, né, gente? Álvaro, o que é dissuasório? Está lá, hein? Que convence ou tenta convencer a desistir. Então, ó, policiamento preditivo, pá, lugar certo na hora certa. Vamos para a questãozinha de número 3. Então, ó, o policiamento preditivo, né? Parte do pressuposto que os atos criminosos podem ser... Vamos lá, gente. Podem ser o quê? Vem cá, gente. Eles podem ser flagrados, eles podem ser extintos, eles podem ser evitados. Vamos ver? Eles podem ser interrompidos, eles podem ser remediados. Gente, olha que facinho isso daí. Eles podem ser evitados.
com a intensificação do policiamento em locais e horários estratégicos. Veja, no local, no horário certo e na hora certa. Facinho, hein, gente? A alternativa correta é letra C. Muito bem. Vamos dar uma olhadinha lá, então. Exatamente. Gente, letra C. Fácil, hein, galera? Agora, dá uma olhada, pessoal. Eu acho que você pensou isso na hora, de acordo com o quinto parágrafo. Só que é o seguinte, gente. Não era quinto nada, tá? Era o quarto parágrafo. Pegadinha do malandro! Pegadinha do malandro! Álvaro, eu não encontrei nada no quinto parágrafo. Pois é. E o quarto parágrafo? Eles pularam? Quer dizer, então, que a questão pulou? Vamos dar uma olhadinha. Você tem que ler o texto todo, certo? Veja aí. Esse foi até um erro da própria VUNESP, tá? Porque essa questão aí não fui eu que inventei, né? Eu peguei de provas passadas, tá? E a própria VUNESP colocou como quinto parágrafo. Na verdade, estava no quarto parágrafo. Certo? Mas não tem problema. Vamos fazer, tá? Lembre-se que as questões, elas vêm na ordem. Legal? Então, volta lá. Vem comigo, gente. Olha aí. De acordo com o quinto, nos regimes democráticos, você vai pegar isso aqui, gente, ó. Regimes democráticos, eu tenho que achar isso, tá? Regimes democráticos. Para deter e revistar alguém na rua, a polícia precisa agir com base em... Vamos dar uma olhada, vamos lá. Vamos encontrar lá, gente. Vamos lá, veja aí. Então, vamos pegar o texto, tá? Veja aí, galera. Então, voltando aqui, quarto parágrafo. Então, leia comigo o quarto parágrafo, gente. A lógica parece sólida. Em Los Angeles, houve um declínio de 3% na criminalidade. A cidade de Santa Cruz, também usuária da Predpol, viu queda de 30% no número de furtos. Mas, apesar do mérito inegável do novo sistema, há quem questione sua eficácia, uma vez que as ações da polícia não podem ser guiadas apenas pela interpretação de números aproximados. Peraí. Então, as ações da polícia não podem ser guiadas apenas pela interpretação de números aproximados. Isso porque nos regimes democráticos, olha lá como estava lá, galera, nos regimes democráticos, a polícia precisa de causa provável, alguma forma de prova. Prova, evidência, prova, evidência, alguma coisa tem que ser provada, evidente, evidência. E não apenas um palpite para deter e revistar alguém na rua, para deter e revistar alguém na rua. Ficou fácil, hein, gente? Vamos dar uma olhadinha então? Questãozinha de número 4. De acordo com o parágrafo, você já sabe que não é mais o quinto, é o quarto, né? Regimes democráticos, para deter e revistar alguém na rua, a polícia precisa agir com base em provas, evidências, provas, galera, em provas, né? Em evidências, né? Não rumores, estimativas, suspeitas e instintos. Ficou fácil, hein, galera? Ficou facinho, hein? Estamos indo bem, hein? Certo, pessoal? A gente tá indo bem, hein? Tá fácil, hein? Vamos lembrar um pouquinho, então? Texto. Você vai ler o texto inteiro primeiro, certo? Você já sabe que a ideia central está no primeiro parágrafo. Os parágrafos do meio servem para dar o quê? Exemplos, estatísticas, acontecimentos que justifiquem a ideia central. E o último parágrafo sempre é para retomar e dar a ideia, a opinião final, né? A opinião final do autor. Sempre assim, certo? Sempre assim. Vamos pegar mais uma questãozinha? Vamos, acompanha comigo aí, gente. Então, Então você pega aqui, vamos lá. Questãozinha de número 5. Veja aí, galera. Segundo o que se afirma no sexto parágrafo, então você já sabe que não é no sexto coisa nenhuma, né? Só porque eu não li o quinto ainda, né? Quer dizer, ler você já leu, né? Mas você já sabe que é sempre na ordem. Eles não vão pular um parágrafo, né, pessoal? Então veja. Segundo o que se afirma no sexto parágrafo, com o policiamento preditivo, algumas formas de crime poderão permanecer, sem qualquer repressão se a atuação da polícia, veja,
se a atuação da polícia, então você vai ver isso, tá? Eu quero procurar lá. Vamos ver, vamos achar. Então veja aí, pessoal, vamos achar aqui, ó. Tá? Vamos lá, galera. Então o que eu tenho aqui, ó? O que eu tenho aqui, gente, ó? Esse parágrafo já é um pouquinho mais longo, né? Veja aí, ó. Também há o problema dos crimes que passam sem denúncia. Embora a maioria dos homicídios seja denunciada, muitos estupros e furtos residenciais não são. Mesmo na ausência desse tipo de denúncia, a polícia continua a desenvolver métodos de descobrir quando algo de estranho acontece em um bairro. Os críticos do policiamento preditivo temem, tá? Então eles temem que esse conhecimento obtido pela análise atenta que os policiais fazem em seu entorno, né, seja substituído pela análise exclusiva das estatísticas. Então veja, análise exclusiva das estatísticas. Então eles temem isso, né? Não é só análise das estatísticas, né? Então eles querem o quê? Quando você fala exclusiva aqui, gente, ó, restritas, né, gente, ó? Restritas. Então, exclusivas são o quê? Restritas. Então é aqui que eu vou pegar, tá, gente, ó? Veja aí, então. Voltando, hein, ó. Voltando aqui, pessoal. Pega o os aqui, ó. Os críticos do policiamento preditivo temem que esse conhecimento obtido pela análise atenta que os policiais fazem em seu entorno seja substituído pela análise exclusiva. Se apenas dados sobre crimes que foram registrados em queixas formais forem usados para prever futuros crimes e orientar o trabalho policial, algumas formas de crime poderão passar sem registro e, com isso, sem qualquer repressão. Bom, vamos lá. Vamos dar uma olhadinha então, galera. Ó, questãozinha de número 5. Segundo o que se afirma no parágrafo, com o policiamento preditivo, algumas formas de crime poderão permanecer sem qualquer repressão se a atuação da polícia, vamos lá. Você viu lá, né, galera? Se a atuação da polícia, ó, se ela ficar restrita à análise de estatísticas, tá vendo? Então quer dizer, que se ela ficar restrita, exclusiva à análise de estatística, ignorando os crimes que deixam de ser denunciados. Olha aqui, galera, ó. Mas Álvaro, por que você pegou a letra E lá, né? Você viu, gente, Ctrl+C, Ctrl+V. Ctrl+C, Ctrl+V, galera. Você pode ver, ó. Eles temem, né? Que aconteça só pela análise exclusiva das estatísticas, né? Então, ó, você não pode ignorar os crimes que deixam de ser denunciados também. Certo, galera? Tranquilão? Belezinha? É nóis, galera. É nóis. Então, gente, você percebeu? Essas questões foram sobre o texto, né? Questão 1, questão 2, questão 3, tudo na ordem, tá? Gente, faz aquela leitura, aquela leiturinha primeira, né? A ideia central está no primeiro parágrafo. Os outros parágrafos servem para fundamentar. O último parágrafo é só para dar um fechamento, tá? Aí depois você vai, de acordo com as questões, você vai vendo. Está no primeiro, a segunda questão está no segundo, e assim por diante. Legal? Vamos partir para a gramática. Gramática. Você não vai errar isso agora, hein? Agora é, ó, sem olhar texto, sem olhar nada, hein? Tá? Sem olhar texto, sem olhar nada agora, hein? Questão gramatical agora. Acompanha comigo aí. Então vamos lá. Veja aí, pessoal. Questãozinha de número 6 agora, hein? Vamos lá. No trecho do sexto parágrafo, se, olha o se, gente. Se apenas dados sobre que, beleza, para. Você já sabe que o se, caso, desde que, se, caso, desde que, contanto 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 que, gente, condição. Por que condição, Álvaro? Porque você vai decorar, certo? Se você não decorou, você decora agora. Se, caso, desde que, contanto que, são conjunções condicionais. E conjunções condicionais exprimem a ideia de condição. Só pode ser a letra D. É decoreba, galera. Você não pode deixar de decorar as conjunções, hein? A alternativa correta é letra D de dado? Não, senhor. A alternativa correta é a D de dado mesmo. Voltando aqui, galera. Condition.
condition. Se, caso, desde que, contanto que. Se, caso, desde que, contanto que. Certo? Se, caso, desde que, contanto que. Condicional. Não tem como errar, hein? Não tem como errar. Certo? Próxima questãozinha, questão de número 7. Acompanha comigo aí a questão de número 7. Veja aí. Veja, pessoal. Releia o último parágrafo para responder. Ah, eles usaram o último parágrafo, Álvaro. Sim, usaram o último parágrafo. Para isso, tá? Você não vai voltar no texto. Já tem aqui para você. Veja aí, ó. As recompensas, não sei o quê, pipipi. Você vai ler nada, ó. As recompensas do policiamento preditivo podem ser reais. Mas seus perigos também o são. A polícia precisa sujeitar seus algoritmos a um rigoroso exame. A um rigoroso exame. A um exame rigoroso, né? E aí eles pedem o seguinte, o termo rigoroso tem o sentido oposto, certo, gente? Oposto, o contrário, hein? O que seria o contrário de um rigoroso exame? Ah, um exato exame. Um exame acurado. Gente, ao invés de ser rigoroso, você já sabe, é um exame por cima, né? Superficial. Essa foi facinho, hein? Essa foi bem fácil, hein, galera? Tá? Alternativa correta é a letra C. Beleza? Vamos ver outro? Na mesma coisa lá, o termo implícitas. Vamos ver. Álvaro, o que é implícito? Vem cá, gente. Você sabe que o contrário de implícito é explícito. 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 Então, ó, o contrário, hein, galera? Contrário, hein? Contrário de implícito é explícito. Então, o que seria o explícito, né? É uma coisa clara, né? É uma coisa evidente. Mas está falando o seguinte, ó, o implícito aqui, ó, é empregado com sentido do quê, gente? Ó, oculta, né? Subentendida. Essa sim, esse é um sinônimo, né? Então, o sinônimo de implícito é subentendido, oculto. Muito fácil. Vamos rápido, galera. Questãozinha de número 9. Opa, vem cá. Vamos lá, hein? A questãozinha de número 9, gente, é sobre pontuação. É sobre vírgulas, tá? Então, vamos pegar vírgulas aí, tá? Então, vamos pensar na vírgula aí. Várias frases já estavam no texto, certo? Mas você não vai precisar olhar o texto. Vamos ver o que está faltando aí, o que está errado. Vamos lá. Questão de pontuação, questãozinha de número 9. Acompanha a questão de número 9 aí. Veja. Assinale a alternativa em que a passagem do texto está reescrita corretamente no que se refere à pontuação, vírgula. Vamos lá, pontuação, hein, gente? Dá uma olhada na letra A. Veja a letra A, gente. A polícia continua a desenvolver. Eu tenho que olhar isso, ó. Sujeito e verbo. Então, ó, a polícia continua a desenvolver. Álvaro, quem continua a desenvolver? A polícia. Entre o sujeito e o verbo, você tem um pedação aqui, gente, ó. Mesmo na ausência desse tipo de denúncia, opa, faltou o quê? Faltou uma vírgula aqui, ó. Então, a polícia continua a desenvolver. Perceberam, gente? Outra. Algo de estranho acontece. Opa, entre sujeito e verbo, não se usa a vírgula. Ah, não serve. Letra B. Também use hora do predipol. A cidade de Santa Cruz é o sujeito, viu é verbo, que é do objeto. Certo, gente? Sujeito, verbo, objeto. Olha que lindo. Não tem vírgula entre sujeito e verbo. Não tem vírgula entre verbo e objeto. E aqui você tem o quê? Também o usuário do predipol. Vírgula. Perfeito. Perfeito. Não houve a quebra entre sujeito, verbo e objeto. Gente, sujeito, verbo, objeto. Não há uma quebra. Então aí, gente, eu vou ficar com a B por enquanto, né? Letra C. Olha a letra C. Assim, vírgula, beleza, sua presença pode exercer efeito. Sua presença pode exercer efeito. Sujeito, verbo, objeto. Entre sua presença e pode, você tem um pedaço. Que pedaço é esse? No lugar certo e na hora certa. Opa! Faltou essa vírgula aqui, ó. Faltou uma vírgula aqui, ó. Veja aí. Sua presença pode exercer efeito. Então, esse no lugar certo e na hora certa, adjunto adverbial de.
lugar e tempo. E você tem que isolar, né? Bom, assim não serve. Letra D. Por fim, informa aos policiais sobre as probabilidades de local e horário de crimes. Beleza, vírgula. O que permite que eles policiem as áreas. Sujeito, verbo, objeto. E que você está vendo aqui, ó, entre sujeito e verbo, não se usa vírgula. Entre verbo e objeto, não se usa vírgula. Olha aqui, gente. Eles policiem as áreas. Perceberam? E a letra E? Houve um declínio. Houve um declínio. Só que entre houve e um declínio, você tem o quê? Em Los Angeles. Então, em Los Angeles, houve um declínio. Faltou uma vírgula aqui, ó. Álvaro, faltou uma vírgula aqui. Por quê? Porque entre verbo e objeto, não pode ter uma vírgula só. Mas entre o verbo e o objeto, você tem o quê? Um adjunto adverbial de lugar. Então, gente, a alternativa correta é letra B de bola. Certo? B de bola. Muito bem. Galera, vamos para a questãozinha de número 10. Concordância, concordância. Vamos entrar na concordância. Concordância, gente. Você tem que ler tudo. Falou concordância? Verbal ou nominal, Álvaro? Não, se falou concordância, você vai ler todas, tá? Plural, plural, singular, singular, feminino, feminino, masculino, masculino. Vamos lá, uma por uma. Questãozinha de número 10. Acompanha comigo aí, na tua questão e no vídeo, certo? Vamos lá, hein? Dá uma olhada aí. Assinale a alternativa em que a concordância, opa, é aquela que eu tenho que ler todas, certo? Aí vamos lá, gente. Letra A, já é utilizado. Aí eu tenho que perguntar, alguma coisa nessa frase já é utilizado. O que já é utilizado, Álvaro? Algoritmos. Então, algoritmos sofisticados já são utilizados. Então, já são utilizados. Porque algoritmos já são utilizados. Isso é uma regência verbal. E nominal, né? Tá? Algoritmos sofisticados já são utilizados. Ah, não serve. Letra B. Com o auxílio do predipol, são calculados... Ah, espera aí. O que são calculados aí, Álvaro? A distribuição e a frequência. Espera aí. A distribuição e a frequência? Feminino, né? Então, a distribuição e a frequência são calculadas. Então, a distribuição e a frequência são calculadas. A B não serve. Letra C. Em seguida, as áreas ameaçadas são as que recebem. Áreas ameaçadas são as que recebem. A C não serve. Letra D. Os policiais são informados sobre os locais, ó, onde os crimes são mais frequentes. Crimes são mais frequentes. Também não serve a letra D. Ou é a letra E, ou é nenhuma, né? Então vamos lá. Eu já ponho a letra E aí. Por quê? Já estão sendo reimaginadas todas as atividades. Todas as atividades já estão sendo reimaginadas. Muito bem. A alternativa correta é letra E. Muito bem. Letra E. É nóis. Nossa, Álvaro, você está indo muito rápido. É para ir rápido, porque essa prova é rápida. Essa prova é rápida. Aí qualquer coisa você volta, tá, gente? Você volta. Você quer olhar para mim de novo, para o vídeo. É legal você parar o vídeo onde eu tô aqui, ó. Aí você para o vídeo comigo assim, ó. Para o vídeo comigo assim e tal. Olha para mim, tá? Lembra de mim, né? Lembre-se de mim. Vamos fazer a questãozinha de número 11. Certo? Acompanha comigo no vídeo aí. 11. Veja aí. Dá uma olhada, galera. Considerem a passagem. O problema foi na hora em que meu cunhado tentou virar a chave. Nada. Nenhum barulhinho sequer. A bateria entregava os pontos. Chamamos o guarda e comentamos que, se deixássemos o automóvel ali, dificilmente retornaríamos para
resgatá-lo. Resgatá-lo. Esse lo você já está vendo que é masculino, né? Então, assim, se deixássemos o automóvel ali, dificilmente retornaríamos para resgatar o automóvel, né, galera? Então, ó, a forma pronominal lo refere-se a automóvel. Certo, gente? Você vai resgatar quem? O cunhado? Resgatar o barulhinho? Resgatar o problema? Resgatar ali? Não. Se deixássemos o automóvel ali, dificilmente retornaríamos para resgatar o próprio automóvel. A alternativa correta é letra A. Fácil, hein? Essa foi fácil, hein, galera? Questãozinha de número 12. Assinale a alternativa em que o acento indicativo de crase. Gente, crase. Crase, crase, crase. Vem cá. Crase. Você leu crase lá, certo? PM, crase. Eu vou dar o... Vamos supor que nós vamos fazer essa questão agora, certo? Questão agora. O que você vai olhar? Tá escrito crase lá? Pega a crase. Vê a próxima palavrinha. 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 Gente, se você não ficar entre duas, você não demora mais que 5 segundos. Então, ó, olha o que eu estou te falando, hein? É o desafio dos 5 segundos. Leu crase? 5 segundos. O que você vai fazer? Crase, próxima palavra. Crase, próxima palavra. Crase, próxima palavra. Você já está cansado de saber que para ver o acento indicativo de crase, a palavra tem que reger a preposição a e a próxima palavra geralmente é um substantivo feminino. Substantivo feminino. Se eu por acaso ficar entre duas, aí eu vou demorar mais que 5 segundos. Imagina que nós vamos fazer agora essa questão. Vamos fazer agora, tá? Eu vou dar para você o quê? O desafio dos 5 segundos. Vem cá, vamos lá. Veja aí. Dá uma olhada, pessoal. Li crase, certo? Vamos lá, hein? Desafio dos 5 segundos. Crase aqui, aqui. Crase aqui, aqui. Veja aí, crase aqui, aqui. Crase aqui, aqui. Crase aqui, aqui. Então, vamos lá. 5 segundos, galera. A trabalhar. Trabalhar é verbo. A antes de não vai crase. A algumas, plural. E não é substantivo. A quitação. Opa, o quitação ou a quitação? Substantivo feminino, deixa ela aí. Espera chegar. Quem chega a chegar, qualquer. Antes de qualquer não vai crase. Então veja, pessoal. Antes de verbo não vai crase. Antes de não vai crase. Antes de algumas, não vai crase. Antes de qualquer, não vai crase. E direcionados à quitação. É o desafio dos 5 segundos, galera. 5 segundos. Então, veja, desafio dos 5 segundos. Em 5 segundos, você faz uma questão de crase para a polícia militar. 5 segundos, gente. Leu crase? Crase, próxima palavra. Crase, próxima palavra. Crase, próxima palavra. Não vai crase antes de palavra masculina. Não vai crase antes de pronome indefinido. Algumas, alguns. Não vai crase antes de uma. Não vai crase antes de pronome. Para ter crase, a próxima palavra tem que ser o quê? Substantivo feminino. Se eu ficar entre duas, aí demora mais que 5 segundos. Agora, 5 segundos. Daqui a pouco a gente vai ver outra de crase. 5 segundinhos. É o desafio dos 5 segundos. Beleza? Vamos lá. Então, gente, ó, o desafio dos 5 segundos, hein? Leu crase? 5 segundos, hein? Mas, Álvaro, fala de novo. Tá. Gente, letra A. A trabalhar. Trabalhar é verbo. Antes de verbo não vai crase. Letra B. A é masculino. Se fosse uma, Álvaro, também não. Gente, há algumas. Já está no plural. Se fosse alguma, também não. Qualquer. Antes de qualquer não vai crase. Porque qualquer é um pronome indefinido. 5 segundos, gente. 5 segundos. Vamos fazer outra? Concordância nominal. Então dá uma olhada aí, gente, questãozinha de número 13. A concordância nominal. Aí você esquece verbo, hein, gente? Tá? Esquece verbo. Tá falando o quê? Concordância nominal, hein? O que é concordância nominal, Álvaro? Feminino, feminino. Masculino, masculino. Singular, singular. Plural, plural. Letra A. Ó, a aventura
a aventura do Titanic foi interrompida. Então, ó, a aventura interrompida. Bateu, Álvaro? Bateu. Deixa aí, tá? Letra B. Incidentes e acidentes devem ser previstos. Incidentes e acidentes devem ser previstos. Plural, plural, hein? Letra C. As tecnologias. Então veja, as tecnologias precisam ser compartilhadas. Tecnologias compartilhadas. Letra D. A arrogância fez com que os alertas de gelo no mar fossem ignorados. Alertas ignorados. Letra E. As vítimas do Titanic não sejam esquecidas. Vítimas esquecidas. Então, letra A, porque é aventura interrompida. Ó, A. Certo? Concordância nominal. Entendeu? Feminino, feminino. Masculino, masculino. Plural, plural. Singular, singular. Nominal, tá, gente? Esquece verbo. Tá? Agora, se tiver escrito verbal, você vai olhar para o verbo. Agora, concordância geral. Lê tudo. Lê tudo. Lê tudo. Tá bom? Vamos fazer uma outra de concordância aqui, que é a questão de número 14. Acompanha aí, acompanha aí. 14. Assinale a alternativa correta quanto à concordância das formas verbais. Opa, então é concordância verbal, né? Eu tenho que olhar o quê? O verbo, né, pessoal? E aí são aquelas regrinhas. Vamos lá, gente. Letra A. Havia. Você sabe que o verbo haver, significando existir. Então, havia mais de 1000 pessoas, Álvaro. Tudo bem, ó. Você sabe que o verbo haver, significando existir, não tem plural. Havia uma pessoa, havia 2 pessoas, havia 1000 pessoas, havia mais de 1000 pessoas. Eu sei que o verbo haver não tem plural. Letra B. Devem ser 2 da tarde. Então, 2 da tarde. Devem ser 2 da tarde. Opa! Beleza. Álvaro, por que você não está lendo o resto? Porque já está grifado para você, tá? Letra C. Apareceu. Quem que apareceu, Álvaro? Muitos convidados. Então, muitos convidados apareceram. Letra D. Pode existir. Muitas máquinas. Então, muitas máquinas podem existir. E aqui, gente, ó, fazer indicando o tempo. Fazer indicando o tempo, gente. Também não tem plural, né? O verbo fazer indicando o tempo. Então, ó, o que você tem que falar? Ó? Vai fazer. Veja aí, gente. O verbinho que acompanha o verbo fazer também não tem plural, hein? Então, vai fazer anos. Vai fazer dias. Vai fazer meses. Essa foi fácil, hein, gente? Alternativa correta é letra B de bola. Beleza? Gente, vamos voltar para a questãozinha de pontuação. Certo? Outra de pontuação, hein? Outra de pontuação. Então, vocês lembram? Entre sujeito e verbo, não se usa vírgula entre sujeito e verbo. Certo? Então, você já sabe, tudo que tiver entre sujeito e verbo, você pode isolar. Certo, galera? E aí tem outras regrinhas também. Por exemplo, a regrinha que isola o aposto explicativo. Certo? Então, ó, Álvaro, o que é um aposto explicativo? Aposto explicativo é aquele termo que explica o termo antecedente. Ele tem que ser isolado por vírgulas. Aposto explicativo explica o termo antecedente e ele tem que ser isolado. Certo? Vamos dar uma olhadinha aqui? Vem cá, vamos lá. Só que eu tenho que entender na frase também, né? Então, volta aqui, ó. Veja aí. Assinale a alternativa correta quanto à pontuação. Veja aí, pontuação. Então, o que nós temos aqui, ó? Frase tudo igual. Frase tudo igual, Álvaro? Então, dá uma lidinha aí, frase tudo igual, gente. Ó, primeiro eu tenho que saber o seguinte. Vamos lá, letra A. Na edição desse sábado do Jornal Observatório Romano, o Jornal da Santa Sé. Álvaro, o que é o Jornal da Santa Sé? Está explicando o que é o Observatório Romano. O Jornal da Santa Sé está explicando o que é o Observatório Romano. O Jornal da Santa Sé, o Jornal da Santa Sé, o Jornal da Santa Sé. Então eu tenho que ver isso. Primeiro vocês tiveram que ver isso aí, tá, gente? Ó. O Jornal da Santa Sé está explicando o termo antecedente. Ó.
na edição deste sábado do Observatório Romano, o Jornal da Santa Sé, certo? Então, o que não serve para mim aqui, gente? Sabendo que aposto explicativo, vem para mim, vem para mim. Aposto explicativo tem que ser isolado. Eu tenho que isolar o aposto explicativo, tá? Você tem sujeito, verbo, objeto e você tem um tal de aposto explicativo, que é aquele termo que explica o termo antecedente. Primeiro eu vou nessa. Tem que estar isolado. Certo? Vamos fazer em partes. Volta aqui. Então, voltando aqui. Por enquanto, eu vou ficar com a A. Porque, ó, o Jornal da Santa Sé aqui, ó, está isolado. Galera, por enquanto você fica com a B também. Dá uma olhada, ó. Porque o Jornal da Santa Sé está isolado. Galera, ou seja, não serve. O Jornal da Santa Sé não está isolado. Então, gente, ó, já não serve a letra C. A letra D também, continuo com ela. E aqui, gente, a letra E, o Jornal da Santa Sé, também não serve. Tá? Então, dá uma olhada, pessoal, ó. Então, você já pega a tua canetinha lá, tá? Você já sabe que não servem essas daqui, ó. São duas a menos. Veja, duas a menos, tá, pessoal? Porque eu tenho que ser esse primeiro. Aí, vamos olhar o resto agora. Letra A. Trechos da obra foram publicados, ó. Trechos da obra foram publicados. Gente, o que foi publicado aqui? Trecho, entre sujeito e verbo, não se usa vírgula. Então, ó, entre sujeito e verbo não se usa vírgula. Trechos da obra foram... Então, gente, a A já corta também, tá? Ó, já cortei a obra. Já cortei a letra A, por quê? Porque trechos da obra foram publicados. Aí a B continua, ó, legal. A letra D, trechos da obra foram publicados também. Eu estou entre duas, hein? Veja aí, você está entre duas. E agora, gente, você vai para o braço. Pega aqui, ó, na edição desse sábado do Observatório Romano, na edição, vírgula, desse sábado do Observatório Romano. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui, gente. E você vai ficar com a letra B, claro, letra B, tá? Fazendo aos pouquinhos, né? Fazendo aos pouquinhos, ó, letra B. Perceberam? Questãozinha de número 16. Opa! Gente, vamos lá. Antes das 16, olha para mim. Crase, certo? Então, crase é o seguinte. Desafio dos 5 segundos. Então, você vai pegar lá. É o desafio dos 5 segundos. Crase, próxima palavra. Crase, próxima palavra. Crase, próxima palavra. Certo? Se você, por um acaso, ficar entre duas, aí tudo bem, você vai examinar as outras coisas. A palavra rege a preposição a e a próxima palavra é um substantivo feminino. Rege a preposição a, próxima palavra tem que ser o quê? Substantivo feminino. Tá? E se eu ficar entre duas? Aí eu vou ver. Aí eu vou ver as outras regras. Porque existem outras regras, né, pessoal? Porque quem ouve eu falando, fala, nossa, essa é a única de crase. Não, não é a única, mas é a que cai mais. Mas vamos ver, dá uma olhada aí. Veja comigo, então. Veja aí, pessoal, acompanhe aí. Assinale a alternativa em que o acento indica ativo de crase. Opa! Então pronto, não lê mais nada. Crase, né? Não lê mais nada. Vamos lá, gente. Crase, próxima palavra. 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 Rapidinho, gente. A, nós, pronome. Antes de pronome vai crase. A, adotar. Adotar é verbo. Antes de verbo não vai crase. A, todos. Todos é plural, é masculino e não é substantivo. A reportagem. Opa! O reportagem ou a reportagem? A reportagem. A uma. É uma a menos com a qual você tem que se preocupar. Antes de uma não vai crase. Então, quem dá algo a alguém. Então, ela deu atenção à reportagem. 5 segundos. 5 segundos. Gente, 5 segundos. Crase, 5 segundos. Crase, 5 segundos. Gente, crase. Leu crase? Próxima palavra, próxima palavra, próxima palavra, próxima palavra. 5 segundos. Se você ficar entre duas, aí tudo bem. A ideia não é essa. Esses 5 segundos é só para eu ficar entre duas ou não, já ir direto. Não se erra crase. Não se erra crase. Certo, gente? Não se erra crase. Muito bem. Agora nós vamos sair para onde? Para a questão 17. Questão 17.
colocação pronominal. Antes da gente ir para 17, Álvaro, o que é colocação pronominal mesmo? Vem cá. Você tem que se lembrar daquelas palavrinhas que puxam o pronome para antes do verbo. Palavra negativa, puxa o pronome para antes do verbo. Próclise. Advérbio, puxa o C para antes do nome. Puxa o pronomezinho para antes do verbo. Próclise. Então eu tenho que primeiro saber quais são as palavrinhas que puxam o pronome para antes do verbo. Certo? Isso é o grosso, tá? Mas vamos lá. Eu acho que também, aí ó, pode ser o desafio dos 10 segundos também, tá? Vamos fazer um desafio dos 10 segundos? Desafio dos 10 segundos agora, hein? Colocação pronominal é o desafio dos 10 segundos. Acompanha aí. Veja aí. A colocação pronominal... Pronto, já li isso, certo, gente? Aí o que seria aqui, ó? Pronomezinho na letra A. Veja aqui, ó. Você vai no pronomezinho. Pronomezinho, 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 pronomezinho. Certo, gente? Então, vamos lá. Letra A. Ainda. O ainda é um advérbio. E advérbio faz o quê? Puxa o pronome para o verbo. Advérbio puxa o pronome para o verbo, hein? Ainda se espera. Gente, letra B. Que. O que faz, Álvaro? Puxa o pronome para o verbo. Que se impõe. As palavras são sempre as mesmas, tá? Letra C. Não. Palavra negativa. Faz o quê? Puxa o pronome para o verbo. Ninguém. Ninguém é uma palavra de sentido negativo. Puxa o pronome para o verbo. Então, gente, o doutor inglês especializou-se, mas também poderia ser o doutor inglês se especializou. Gente, essa aqui, gente, ó, é a dos 10 segundos. 10 segundos. Então, ó, 10 segundos. Essa aí exige um pouco mais, né? 10 segundos. Você vai sempre ver as palavrinhas que puxam o pronome para antes do verbo. Então, a alternativa correta é letra E. Muito bem. Já aproveitando aqui, vamos falar um pouquinho de pronome já, né? Então, peraí, Álvaro, eu não entendi isso. Qual que é mesmo? Gente, você leu lá a colocação pronominal, certo? Palavra negativa. Então, tá escrito colocação pronominal? Já vai no pronomezinho, gente. Pega o pronomezinho lá, ó. Pronomezinho. Faz isso rapidinho. Acha o pronomezinho. O se, o lhe, o o, a, os as, o nos, o vos. Pronomezinho. Você pega os pronomezinhos, porque é colocação pronominal. Pronomezinho, certo? Quais são as palavras que puxam? Palavra negativa. Então, palavra negativa faz o quê? Puxa o pronome para o verbo. Advérbio, puxa o pronome para o verbo, né? Conjunção subordinativa, puxa o pronome para o verbo. Muito bem. O que? Puxa o pronome para o verbo. Beleza? Faz isso primeiro. Puxou. Puxou e não está aqui. Se você, por um acaso, ficar entre duas, aí tudo bem, demora mais 10 segundos. Certo? Desafio dos 10 segundos, hein? 10 segundos. 10 segundos. E o da crase? 5 segundos. 5 segundos. Crase, próxima palavra. Vamos falar uma de pronomezinho aqui. Vamos lá. Questãozinha de número 18. Veja aí, gente. Vamos ver. Assinale a alternativa em que o pronome foi empregado de acordo com as normas gramaticais. Letra A. Pediu para mim conferir. Gente, para mim conferir não, né? Pediu para eu conferir. O eu é o sujeito do verbo conferir. Então, pediu para eu conferir. Gente, o médico avisou ela. Avisou ela não, né, gente? Ah, eu avisei ela. Não. Então, não é o ela. Então, Álvaro, é o qual aí? Qual que é aí? Então, ó, o médico avisou-lhe. Veja aí, ó. O médico avisou-lhe. Por quê? Porque o médico avisou a ela. Então, o médico avisou a alguém. Então, você avisa a alguém alguma coisa. Tá? Letra C. No jantar, contou-nos, quer dizer, contou para nós, sobre os colegas de profissão. E você já sabe, ó, contou-nos. Legal, por que contou? Contou pra gente, né, galera? E você sabe que não se usa pronome oblíquo depois de uma vírgula. Você não pode falar no jantar, nos contou, né? Então, por enquanto, eu vou ficar com essa, tá? Agora, o que está errado na D? Nós se encontramos? Não, né, gente? Nós nos encontramos. Então, nós nos encontramos. E a letra E? Levaremos um amigo conosco. Não é com nós, hein, gente? Conosco.
Então levaremos o amigo conosco. Então a alternativa correta aí, pessoal, é a letra C. Certo, pessoal? Letra C. Muito bem. Gente, olha a questão de número 19, tá? Vamos lá, hein? Questãozinha de número 19. O que eu já estou vendo aqui, ó? Apesar de que, desde que, a fim de que... É o que está grifado, né? Decorebinha, né, pessoal? Decorebinha. Então, vamos lá, decorebinha. O que eu tenho que ver aqui, ó? Considerando o termo em destaque em segundo, tá vendo, ó? Segundo especialistas, tá, gente? Então, segundo especialistas. Vem comigo. Segundo especialistas. Vem cá. O que eu tenho aqui, ó? Dá uma olhada, galera. Errei. Então, vem cá, ó. O que eu tenho que decorar aqui, ó? Conforme, segundo, vem cá, pessoal. Conforme, segundo, de acordo com, ó. Conforme, segundo, de acordo com, como. Essas são as conformativas, tá? Então, tudo ocorreu conforme o planejado. Tudo ocorreu segundo o planejado. Tudo ocorreu de acordo com o planejado. Tudo ocorreu como planejado. São as conformativas. Eu falo assim, ó, conforme fulano de tal disse, segundo fulano de tal, de acordo com fulano de tal, como fulano de tal já dizia, eu decorei. Essas são as conformativas. Aquilo ali é decoreba, tá? Ali não tem como. Ah, por que não é a A? Por que não é a B? Por que não é... Não. Decorei. Veja aí, de novo, gente, ó. Ó, as conformativas. Conforme, segundo, de acordo com, como. Só. Para você, polícia, só. Certo? Você vai ter que decorar, hein, galera? Você viu que já tinha uma lá sobre as condicionais, né? Se, caso, desde que, contanto que. É decoreba, hein? Tá? Então vamos voltar lá para aquela aulinha, pega as conjunções, decora aquele negócio. Aquilo ali, esse aí não é nem um desafio. Isso aí não tem nem desafio. Porque se eu decorei, 2 segundos. Certo? 2 segundos. Então volta aqui para a questão. Veja aí. Gente, se aqui é segundo, veja aí, ó. Segundo especialistas, pronto, gente. Não tem como, gente. Segundo especialistas, apesar de que... Não faz sentido, né, gente? Desde que, a fim de que, a menos que... Não, né, gente? De acordo com especialistas... De acordo com especialistas, a mesma coisa falar o quê? Segundo especialistas, não tem como errar. Decoreba total, hein? Decoreba total, hein, galera? Decorebinha total. E agora, gente, é o seguinte. Antes da gente fazer essa última questão, eu já vou me despedindo. Certo, gente? Então, ó, eu me despeço agora de vocês. Certo? A gente faz a questão 20. Beleza? Então, a questão 20 aqui, ó, a última questão. Vamos ver o que é aqui. Questãozinha de verbo, tá? Vem cá. Ah, já vou dar um spoiler já. Um spoiler. O spoiler. Tem aquele verbo que dá a ideia de possibilidade ou hipótese. Hipótese ou possibilidade? Hipótese ou possibilidade? Que verbo é esse, Álvaro? É o futuro do pretérito. Futuro do pretérito. Falaria, jogaria, brincaria, esconderia, dormiria, morreria, faria, verbo da Maria. Futuro do pretérito. E o futuro do pretérito é o futuro hipotético. O futuro do pretérito é aquele futuro que exprime uma possibilidade. Então, verbo da Maria, hipótese ou possibilidade. Certo, gente? É nóis. Então aí, vamos terminar aqui, questãozinha de número 20. Já tô me despedindo, hein? Valeu, galera. Tomara que vocês tenham ido bem aí, hein? Tá? Vamos estudando, hein? Questãozinha de número 20 para a gente terminar esse vídeo. Acompanhe comigo. A alternativa que contém uma forma verbal no tempo futuro. Ah, não. Futuro. Eles ainda falam tempo futuro ainda? Não é possível. Não, você está brincando comigo, tá? É brincadeira, Álvaro.
É brincadeira, você não colocou essa questão aí, né? Não fui eu que inventei a questão, tá, gente? Então, ó, você vê, tempo futuro hipotético. Ah, pelo amor de Deus, né, gente? Ó, falaria, jogaria, brincaria, esconderia. Essa daí, ó, 1 segundo, galera, ó. É 1 segundo, hein? Ah, não, essa aí é 1 segundo, pô. Verbo da Maria. Ah, não vou. Ah, não, não quero brincar. Não quero conversar com vocês, não. Gente, não tem como. Não tem como, gente. Quem estudou já sabe. Falaria, jogaria, brincaria, esconderia. É o futuro da hipótese. É o futuro que exprime uma possibilidade. Ai, ai. Já me despedi, né? Certo? Já me despedi. Já falei tchau. É isso aí. Valeu.